3, já! Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz, do Redentor, pra ter valor a tua jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei um beijo puro da catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugirmos das aflições da dor. Daí então, dar-te eu irei um beijo puro da catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugirmos das aflições da dor. Informação com credibilidade. Jornal da Band. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que prefere a Band de segunda a sexta, às 7 da manhã, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. No programa de hoje nós vamos começar falando sobre literatura, vamos começar falando sobre o município de Santo Antônio do Salto da Onça. Você vai saber, inclusive, por que é que a cidade tem esse nome, o Santo Antônio do Salto da Onça. Aí tem a religiosidade, mas tem também a curiosidade da onça, que você vai saber ao conversar com Gelson Luiz Pessoa, que é o escritor de um livro que você vai, deste livro aqui que você vai conhecer. Gelson, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, obrigado a você, Pete Júnior. Quero dar um bom dia a todos os seus telespectadores, o pessoal que está aqui nos assistindo, muito obrigado. Então a gente vai falar um pouco do nosso livro, Salto da Onça, de Vila Cidade. De Vila Cidade, quantos anos tem de emancipação política? Quando a cidade... fale rapidamente desse processo de Vila Cidade. De Vila Cidade, Santo Antônio hoje está com 125 anos, uma cidade no centro da região agreste, uma cidade, ela é polo, porque ela é o central, ali perto de Nova Cruz, Campestre, Várzea, Espírito Santo, Goianinha, Passagem, todas essas cidades ligado a Santo Antônio. Então, Santo Antônio é uma cidade muito curiosa por esse caso aí do Salto da Onça, né? Vamos lá, nos conta como é que foi o Salto da Onça. Bem, o Salto da Onça é uma coisa muito curiosa. Todo mundo fala, todo mundo quer saber. Quem é de Santo Antônio, se você chegar para mim ou para o meu amigo, o escritor Francisco de Assis, que está aqui comigo, disser, você é de onde? Aí se disser, eu sou de Santo Antônio. Aí não adianta ficar só em Santo Antônio. Todo mundo vai dizer, mas de Santo Antônio o quê? Do Salto da Onça? Então, é bom logo dizer, Santo Antônio do Salto da Onça. Por isso essa ideia de fazer esse livro sobre a história de Santo Antônio do Salto da Onça. Mas me conta, por que é que a cidade ganhou o Santo Antônio é pelo padroeiro, a história da religiosidade. Mas o Salto da Onça, tem uma história lá de um Salto da Onça, como é que foi isso? Bem, o Salto da Onça foi o seguinte, é que tem uma versão que falam que o caçador foi lá e tinha aquela onça apavorando a cidade e ele foi lá e matou a onça. Foi na beira do rio, tinha duas pedras maravilhosas. Eu estive lá nas pedras, já fotografei já viu, as pedras. Né? Pronto, teve umas pedras maravilhosas. Nessas pedras tem lá várias pedras. Então ela deu um salto mortal, o caçador atirou e ela consequentemente caiu e ficou. O povo colocou o Salto da Onça
em Santo Antônio. Nesse salto a onça não teve êxito, não. Não teve êxito, a onça caiu mortalmente no rio. O que você destaca da religiosidade? A gente começou falando do próprio nome da cidade, né? O Santo Antônio é o santo casamenteiro da Igreja Católica. Perfeito. Né? O que é que você destaca? Eu estou vendo que tem um capítulo aqui falando sobre essa questão da religiosidade. Sim. Santo Antônio, porque o padroeiro da cidade não seria Santo Antônio mesmo. Isso aí vem dos tempos de Ana de Pontes, a fundadora da cidade. Ela doou partes da terra dela, quando ela chegou em Santo Antônio, a igreja, né? Então, ela doou para fazer uma capela com o nome Nossa Senhora da Conceição. Por isso, hoje, Santo Antônio do Salto da Onça tem o padroeiro, não é Santo Antônio, sim Nossa Senhora da Conceição. E a igreja foi começada em 1911, isso bem nos antepassados, né? Começado em 1911, e hoje a gente tem uma bela igreja em Santo Antônio, que todo mundo, quando chega lá, vê aquela... A igreja é muito bonita, e tem também um monumento na frente da igreja, do outro lado. Um monumento em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Sim, tem outro, mas tem outra versão desse Salto da Onça. Dizem que um viajante, né? Um viajante passando por Santo Antônio, tinha uma imagem e ele foi lá rezar e apareceu uma onça e pulou por cima dele. Isso é uma segunda versão, mas são coisas que... É um segundo salto. Um segundo salto, mas o salto mais mortal mesmo foi o da onça, do caçador que pegou a onça. Isso é uma coisa... Me conta um pouquinho dessa, porque pelo nome todo mundo... Mas tem lá, é muito festejado também o Santo Antônio, né? Tem procissão e tudo. Tem. Santo Antônio é padroeiro do conjunto Sucupira. O conjunto Aníbal Orbalho, que lá em Santo Antônio existe uma coisa muito curiosa. Tudo lá tem apelido, inclusive a cidade, né? Salto da Onça é um apelido. E toda rua tem um apelido. Rua Grande, que é a rua principal, que é a rua Lindolfo Gomes Vidal, tem apelido. Os conjunto Sucupira, que é Aníbal Barbalho, conjunto Pica-Pau, todos eles são apelidos. E Santo Antônio é uma coisa curiosa. Esses apelidos existem em tudo que tem na cidade. Inclusive as pessoas, né? Quando um colega se refere a outro, um estudante, João Antônio da farmácia. Pronto, Gelson, pode olhar, tá aí, quando eu estou falando Gelson Luiz Pessoa. O pessoal chama Gelson de Bio. Gelson de Bio. Bio é seu pai? Bio é meu pai. Severino Pessoa Alice, que é Bio. Meu pai é paraibano, mas nós somos de Santo Antônio de Salto da Onça. Paraibano de onde? Paraibano de Sapé da Paraíba. Sapé, a terra do abacaxi. A terra do abacaxi, a capital do abacaxi, é isso. É verdade. Uma coisa forte em Santo Antônio é a vaquejada, né? Lá tem a vaquejada em Santo Antônio, ela começou em 1980 não. 1980 foi quando começou as grandes vaquejadas, né? Do Parque Afris Barros Silva, depois vieram outras vaquejadas, mas já existia isso bem antes, bem dos antepassados, até no tempo de Ana de Ponte já existia vaquejada nas grandes fazendas, várias vaquejadas. Ana de Ponte, por que o nome Ana de Ponte? Ana de Pontes, o que se tem na nossa história é que Ana de Pontes, ela é uma portuguesa, só que ela foi morar em Pernambuco, posteriormente foi para Paraíba e o marido dela foi lá, comprou uma parte de Santo Antônio, umas terras, né? Já existia o povoado. E ela chegou lá e fez aí, pronto. Ela foi a fundadora da cidade. Uma coisa muito importante. Também outra coisa no Brasil. Não é tão fácil encontrar, né, uma mulher que fundou uma cidade. Santo Antônio do Salto da Onça foi fundado por Ana de Pontes. Ela chegou lá, criou a feira, agricultura, tudo ela fez. Foi uma mulher muito batalhadora e está lá. Tem o túmulo dela. E também temos os restos mortais na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Peço licença ao Gelson Luiz Pessoa, que é escritor e está lançando Salto da Onça, de Vila Cidade, que conta a história de Santo Antônio de Salto da Onça. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência, ainda conversando com o escritor Gelson Luiz Pessoa. Acompanhe as principais notícias do Brasil e do mundo para você sair de casa bem informado. Porque esse assunto tem gerado muita polêmica na cidade. Primeiro Jornal, com Patrícia Maldonado e Luciano Faccioli, de segunda a sexta, 7h30 da manhã.
A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band. No programa de hoje nós estamos conversando com o Gelson Luiz Pessoa, que lançou recentemente este livro, Salto da Onça, de Vila à Cidade, que conta a história do município de Santo Antônio, Salto da Onça, município que fica aqui no Agreste Potiguar. E lá, Santo Antônio de Salto da Onça, estou vendo aqui que quem prefaciou, quem escreveu aqui foi o Crispiniano Neto, que é um grande poeta identificado com Mossoró, mas ele é de Santo Antônio de Santo Antônio de Salto da Onça. Tem Crispiniano Neto, que é de Santo Antônio de Salto da Onça, que, como eu falei dos apelidos, ele também tem um apelido, é Neto de Zé Irene. Tem outro poeta aqui que está aqui. Neto de quem? Neto de Zé Irene. Neto de Zé Irene. Neto de Zé Irene, o irmão dele, que é advogado, José Luiz, lá de Mossoró, também Zé de Zé Irene. Outro grande poeta, advogado em Mossoró, que é irmão de Crispiniano. Temos aqui também o meu amigo Tico de Chico de Ayá, o poeta Francisco de Assis, mas como Santo Antônio tudo é apelido, ele é Chico de Ayá. Tico de Chico de Ayá, esse poeta que está aqui. Tico de Chico de Ayá. Exato, Tico de Chico de Ayá. Cada um em Santo Antônio tem um apelido, Gelson de Bio, Neto de Zé Irene, Chechel, o nome de Chechel é aqui... Você conta a história dele em Cordel. Em Cordel, exatamente. Chechel, ele é um grande poeta, está aqui, ele fez uma parte aqui no livro, ele fez uma abertura aqui no livro, né? E o nome de Chechel, João Gomes Sobrinho, mas tem que ter um apelido, o apelido dele, Chechel. Ele fez assim, eu vou dizer só um verso dele. A cidade de Santo Antônio, Jesus do céu abençoa, simpática por natureza, risonha, atraente e boa, conforme diz este livro de Gelson Luiz Pessoa. Isso aqui foi feito pelo meu poeta Chechel. Assim eu chamo... Além da poesia, quais são os outros segmentos da arte em que há destaque lá em Santo Antônio? Olha, lá em Santo Antônio nós temos destaques de vários segmentos. Por exemplo, nós temos um ator que hoje é um destaque aqui em Natal, que é o José Neto Barbosa. Ele é ator, trabalha lá na companhia lá do Grupo Riachuelo, no Teatro Riachuelo, e ele hoje é um dos grandes atores aqui do nosso Rio Grande do Norte, quiçá do Brasil. Temos outros valores, também temos, nós temos escritores, nós temos pessoas que pinta quadros, né? Artistas plásticos. Quer dizer, temos várias pessoas em Santo Antônio. Vou falar disso, essa arte aqui da... Isso, de quem uma coisa boa que você falou. Salles, é isso? Barbosa Salles. E o apelido dele é como? Barbosa Salles, o apelido dele é Batista. É Batista. Batista. Aí, então, ele hoje é João Batista Barbosa Salles, mas todo mundo chama de Batista. Ele que fez essa bela arte da capa do livro. Tá Obrigado, bonito. meu amigo Barbosa, que fez essa bela arte. E nós temos também, na área do Editora IMEP, é uma grande editora. Editora IMEP. Acho que é do Ceará. É do Ceará. A editora IMEP é uma editora do Ceará que é de Lucinda. Lucinda quem deu a oportunidade de fazer esse belo livro lá na IMEP.
Perfeitamente. Queria agradecer a sua presença aqui, Gelson Luiz Pessoa, lhe parabenizar pelo livro. Pedir para você mandar um abraço no meu amigo Dedé Camilo, que é blogueiro. Dedé Camilo é blogueiro. Também manda um abraço para Dedé Camilo. É blogueiro lá em Santo Antônio do Salto da Onça. Lhe passa o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. E desejo sucesso. Já tem outro livro no Prelo, no Pensamento? Já tem outro livro no Pensamento. Quando for, antes do lançamento, quero a sua presença lá. Será uma alegria. E quero agradecer a todo o povo de Santo Antônio, agradecer os seus ouvintes e agradecer especialmente a minha esposa Leila, que deu muita força. Eu viajei muito na época do lançamento do livro, então Leila, a minha eterna namorada, Leila, muito obrigado pela força, pela dedicação e pelas ideias que ela me deu para eu concluir esse livro. Leila e a minha segunda mãe, Dona Francisquinha, e a minha mãe, né, a Dona Elita Pessoa, Elita de Bil. Elita de Bil, também tem apelido. Então, muito obrigado, meu amigo Francisco de Assis, o poeta que está aqui ver comigo. Muito obrigado, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, o amor é lindo, tá vendo? Muito obrigado. Vamos a um rápido intervalo comercial, a gente volta ainda falando de arte e de cultura no próximo bloco. Você sabe como se divertir durante a semana? Não tem nada mais engraçado do que uma bela e velha pancada na cabeça. Eu concordo. Calma, não precisa de tudo isso não. Que é isso, gente? Isso é uma piada, né? Alguém pode me ajudar com essa charada aqui, meu Deus? É só ficar ligado na família mais legal da TV, Os Simpsons. É bom ajudar alguém, não é, senhor? Não, é muito esquisito. De segunda a sexta, 3:45 da tarde. Caramba, você me deu um grande conselho. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o seu. De volta ao programa Conexão Potiguar, o programa de hoje falando sobre literatura. Neste último bloco, nós temos o prazer de receber o escritor Rafael Barbosa, que está lançando numa parceria com Paulo Nascimento este livro que vou mostrar para vocês agora, Valdetário Carneiro, A Essência da Bala. Acho que o telespectador, atento como é o telespectador do Conexão Potiguar, sabe que o Valdetário Valdetário tem uma ficha policial e uma história de vida e morte importante aqui no estado do Rio Grande do Norte. Rafael, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado a vocês aqui pela oportunidade também. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Pois é, em 2010, salvo engano, eu fui a um congresso em São Paulo, né, da ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e lá assisti a uma palestra do jornalista Leonêncio Nossa, que falava de um projeto dele, que havia sido recentemente publicado no Estadão, que era sobre guerras civis, sobre que ninguém nunca tinha falado. E aí ele passou um ano pesquisando, ele e um fotógrafo fizeram um trabalho muito bacana que saiu no Estadão. E aí, a partir disso, eu conversando com o Leonêncio lá no congresso mesmo, né, eu decidi que queria fazer algo semelhante à minha monografia. Na época eu estava na universidade. E aí surgiu a ideia de falar sobre a família Carneiro, inicialmente, porque muito se falava sobre essa família que se envolvia em crimes aqui no interior do estado, mas registro mesmo não se tinha.
chamei Paulo para a gente iniciar as pesquisas, né? Começamos as primeiras entrevistas e dentro disso a gente identificou o Valdetário Carneiro como um personagem singular. Um personagem que se destacava dentro daquela história da família. E aí começamos a focar as entrevistas em Valdetário. E aí o resultado foi... Fale de forma resumida, que compartilhe com o nosso telespectador a história dele, onde ele nasceu, o que ele fez e como ele morreu. Valdetário Carneiro nasceu em Caraúbas, interior do estado, né? Envolto numa coisa meio mística. A mãe dele fez uma promessa, já tinha perdido alguns filhos, fez uma promessa de que se o filho nascesse bem, né, de saúde, ele vestiria roupa de São Francisco até os 7 anos de idade, não cortaria o cabelo. E dentro disso também, antes, que até o primeiro capítulo do livro, que é a maldição de Chica Cancão, essa Chica Cancão era uma vizinha da família de Valdetário que tinha brigado com o pai dele e após isso amaldiçoou a família até várias gerações. A gente até brinca com isso, que não sabe se algumas pessoas acreditam que foi verdade, que aconteceu essa maldição. Valdetário cresce na adolescência, quer ser ator, né? E no meio disso não estudou, tornou-se mecânico, né? Aprendeu sozinho a manipular as máquinas dos carros e tal. E foi preso injustamente, posso dizer injustamente, porque assim, ano passado ele foi inocentado desse primeiro crime que ele foi imputado. Ele e um primo foram acusados de roubar uma pampa. E aí criou uma revolta. Criou uma revolta. Foi preso quando cumpriu pena, quando saiu, disse que queria se vingar do Estado que o condenou injustamente. E por isso assaltava bancos. E aí criou uma quadrilha que foi temida. Eu estava olhando aqui, uma das manchetes do Diário de Natal. Quando ele morreu, morre era o fugitivo mais perseguido, mais temido do Rio Grande do Norte. E aí ele fez história, né? Ele fez história no mundo do crime. No mundo do crime, foi perseguido por vários estados, polícias de vários estados do Nordeste, né? E saiu no programa Linha Direta, que à época que acabou agora, mas à época tinha grande audiência na Rede Globo. E Valdetário, ele passou a ser odiado pela polícia depois de um dos últimos assaltos que cometeu, em que morreu um delegado que era muito benquisto na Polícia Civil, né? E aí deixou de ser uma questão de segurança pública, a perseguição a Valdetário, e passou a ser uma questão pessoal da Polícia do Rio Grande do Norte. E aí foi morto na emboscada, né, no ano de 2003. Numa fazenda aqui no Oeste Potiguar, né? Em Lucrécia, na zona rural de Lucrécia. Eu não queria ser o que fizeram de mim. Isso é uma frase do Valdetário. De Valdetário. Numa das entrevistas em rádio que ele costumava dar pelo interior do estado, rádio difusoras, ele soltou essa frase, que ele falava justamente disso, dessa questão de que ele é um produto do meio, assim. É interessante dizer que apesar de ter poucos estudos, de ter frequentado pouco a escola, Valdetário tinha esse discernimento, bem como dizia também que queria se vingar do Estado e por isso tornou-se um bandido. É bem interessante essa visão. E foi para isso que nós tentamos, quando escolhemos Valdetário como personagem, né, para contar essa história, que também no primeiro capítulo a gente também contextualiza a questão da família Carneiro, né, que já tinha se envolvido outros primos dele envolvidos em crimes anteriormente, e ele sempre recriminava isso. O Valdetário criticava os primos pela participação em crimes e tal, mas acabou cedendo e ele dizia que não tinha mais jeito, já que ele estava sendo acusado de uma coisa que não cometeu, assim, ele procurou ser sempre um homem honesto. A prisão dele me parece que teve a ver com isso. Ele foi preso a primeira vez sem ter cometido o crime. Exatamente. Também em função da fama que tinha a família. Que tinha a família. O que o pessoal lá alega, que a gente apurou, é que era briga política, né? Para prejudicar um primo dele, que seria candidato à prefeitura. O suposto rival político teria armado esse assalto para incriminar pessoas da família e atingir, consequentemente, esse primo. Inclusive, à época, os verdadeiros assaltantes, né, que roubaram essa pampa se apresentaram e confessaram o crime. Mas, mesmo assim, Valdetário e o primo, conhecido como Galeguinho, foram presos e cumpriram pena na Paraíba.
E durante a prisão, ele fazia carros artesanais? Carros artesanais. Tinha uma atividade dentro do presídio. E fazia carros de caminhões de madeira. Inclusive, ele não cumpriu a pena toda porque saiu por bom comportamento, por incrível que pareça. Mas antes de entrar na prisão, ele jurou que mataria o homem que o acusou desse crime. Foi a primeira coisa que fez quando saiu. E aí iniciaram-se os seguidos assaltos e as incursões no interior do Estado. Ele é também uma prova de que a cadeia muitas vezes piora as pessoas. Piora as pessoas. E a gente tem uma foto aqui que você traz, a multidão no enterro, né? Quer dizer, tem essa coisa quando que a pessoa sai da condição de humano para de mito, né? Ele já tinha atingido a condição de mito, mesmo sendo fora da lei, sendo morto pelas forças da lei, pela polícia, ele tinha uma certa admiração dos populares que o seguiram o enterro e gente que o defende. Até hoje. Até hoje, a gente foi em Caraúbas, na cidade onde ele nasceu. Todo mundo lá, assim, defende Valdetário sempre. Eles tentam justificar, né, sempre os atos criminosos dele. E foi uma coisa que a gente procurou, justamente nesse livro, eu e Paulo, a gente procurou desmistificar, tornar humano essa lenda em que se tornou Valdetário, entendeu? Contar o que ele era por trás dos crimes que cometia e desse mito que se criou em torno da figura dele, né? Porque era um ser humano normal, que tinha suas atividades e relação com família, relação com amigos, e a gente procurou contar justamente esse outro lado que ninguém conhecia e que nunca foi noticiado. É claro, além de contar todas as ações criminosas e crimes em que ele se envolveu, né? Doutor Carneiro, quem é essa figura na história? Doutor Carneiro é esse primo de Valdetário, né? É uma espécie de referência na família, referência política. Ele tinha... Todos tinham um respeito muito grande por esse doutor Carneiro, né? Inclusive, um dos homicídios nos quais Valdetário se envolveu em virtude da morte de doutor Carneiro. Ele suspeitou que o prefeito, à época, de Caraúbas, tinha envolvimento com a morte do doutor que estava preso no Piauí e assassinou o prefeito. E depois ficou provado se tinha sido... Até hoje não se provou que ele tinha envolvimento. O cara pode ter morrido de graça, né? Pode ter morrido de graça. O Dudé era da família dele e me contou aqui no Conexão Potiguar, Dudé, que é um músico conhecido aqui no Rio Grande do Norte, ele terminou sendo preso em função, não somente ele, familiares dele, ficou preso durante muito tempo em função de... depois se provou que era por ser da família, e não tinha cometido, não se provou crime contra ele. É isso mesmo? Isso acontece antes, né, da história de Valdetário, assim, é o que a gente contextualiza no primeiro capítulo do livro. O roubo dos 94 milhões, o famoso roubo dos 94 milhões. Que ocorreu aonde? Ocorreu na região oeste ali, nos anos 80. À época, a disputa pela prefeitura e pelo governo do estado ocorria no mesmo ano. Então, o prefeito, os prefeitáveis, né, de Caraúbas decidiram que iam roubar um dinheiro que vinha do governo federal para a seca da emergência, por isso o assalto da emergência, e para financiar a campanha. E participaram disso alguns carneiros que eram de Caraúbas, né? Dentro disso, eles conseguiram roubar parte do dinheiro, fugiram, mas foram pegos, né? E Dudé, à época, estava no Rio de Janeiro, eles fugiram para o Rio de Janeiro. Dudé já era músico, né? E foi confundido com um dos integrantes do bando, que tinha de nome Dedé. E por ser Dudé e por ser Carneiro, Dedé ficou preso muito tempo, apesar de negar reiteradas vezes a participação no crime, mas não só depois de muito tempo conseguiu provar que não tinha nada a ver com a história. Sofreu muito Dudé, assim, estava com música à época para entrar nos festivais e perdeu tudo, disco para gravar, a gravadora cancelou o contrato, né? Dudé hoje foi vítima desse preconceito que se criou em torno da família, né? E até hoje sofre consequências. Perfeitamente. Queria agradecer o Rafael Barbosa, lhe parabenizar pelo seu trabalho, lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br, onde você, inclusive, acompanha as reprises do programa Conexão Potiguar. Grande abraço, até mais.
Oi, que bom ter você de todos os cantos.